Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito bom dia a todos, estamos de volta com mais um programa Ciência e Saúde. O programa Ciência e Saúde de hoje traz como convidada a Associação ANDAI. A Associação ANDAI é a Associação Nacional dos Doentes com Artrites e Outros Reumatismos da Infância. Como convidada, temos aqui a presença da doutora Filipa Oliveira Ramos, membro da direção da ANDAI. A doutora é reumatologista responsável pela reumatologia pediátrica do Hospital Santa Maria de Lisboa. Muito bom dia. Bom dia. Doutora Filipa, então poderia nos falar um pouco, antes de entrarmos na doença propriamente dita, o que é a Associação ANDAI? A Associação ANDAI, como disse muito bem, portanto é a Associação Nacional de Doentes com Artrites e Reumatismos Infantis. É uma associação privada de solidariedade social, sem fins lucrativos, que foi criada em 95 e que tem como objetivo prestar todo o tipo de auxílio relativamente do ponto de vista médico, do ponto de vista social, do ponto de vista também educacional, às crianças e jovens com doenças reumáticas, bem como às suas famílias. Isto através de partilha de experiência, através de informação acerca de legislação, por exemplo, relativamente a direitos do ponto de vista de benefícios sociais, fiscais, de educação especial, necessidades educativas especiais, de facilitar o acesso, por exemplo, à possibilidade de ajudas técnicas. Portanto, uma série de apoio que presta, de facto, a estas crianças e jovens e às suas famílias. E essas crianças, elas são diagnosticadas e depois é encaminhada para essa associação, ou isso fica por conta, então, dos próprios pais procurar ANDAI? Não, obviamente fica por conta dos pais e da família de poderem se inscrever como sócios desta associação. Claro que os médicos destas crianças, nomeadamente os reumatologistas pediátricos que as seguem, acabam sempre por divulgar esta associação, e até porque muitos dos pais nos perguntam logo se existe alguma associação que possa prestar algum tipo de apoio. Portanto, nós obviamente divulgamos esta associação nesse sentido. E hoje tem bastante famílias já aderiram que tenha algum problema desse de reumatismo na infância, já aderiram a Sim, esta associação, como eu já disse, já foi criada em 95, portanto é uma associação que já tem alguns anos e, portanto, conta felizmente com bastantes associados. E tem que, então, nesse caso, ela não é sem fins lucrativos, é privado, tem que é privada, é uma instituição privada de solidariedade social, sim. Ok. Doutora, e relativamente à doença, pode nos falar então um bocadinho o que é a doença, o reumatismo na infância? Quando a gente às vezes fala em reumatismo, pensa que só vai dar a pessoa a partir dos 50, 60, 70 anos, não é? Exato. E já vê que logo na infância, a partir de que idade então pode ter já o reumatismo? As doenças reumáticas infantis são muito variadas, existem muito tipo de doenças reumáticas. Elas podem surgir logo desde bebê, desde os primeiros meses de vida, e podem ir surgindo ao longo da infância e da juventude. Claro que não são situações assim tão frequentes, mas podem existir e constituem mesmo a principal causa de incapacidade na criança e no jovem. Portanto, é uma situação que é, apesar de tudo, significativa e que é muito importante, acima de tudo, diagnosticar precocemente, de forma a permitir e facilitar às crianças e estes jovens o melhor tratamento possível, o mais adequado, de forma a prevenir eventuais sequelas, eventuais dano a médio e a longo prazo que possam incapacitar de alguma forma e de limitar de alguma forma a sua qualidade de vida. Portanto, o objetivo é fazer um diagnóstico o mais precoce possível para, de facto, depois conseguir ter um controle da doença o mais rapidamente possível, de forma a evitar consequências. Doutora, e as causas dessa doença, ela é tratada e curada ou vai levar isso ao resto da vida? Isto, como eu disse, não é uma doença, são muitas doenças. As doenças reumáticas da infância são de muito tipo. Aquelas que mais frequentemente acometem estas crianças designam-se por artrites idiopáticas juvenis. Portanto, são artrites crónicas, idiopáticas quer dizer que não se conhece a causa, que surgem durante a infância, durante a adolescência, que têm várias formas de apresentação e que depois, durante a sua evolução, dependendo também, obviamente, do tratamento que tiverem, podem, de facto, entrar em remissão e, portanto,
facto deixar de ter manifestações ou não, ou podem se prolongar depois para a idade adulta e portanto, ao longo da vida. Mas todas estas situações são doenças crónicas, portanto, que à partida não têm uma cura que a gente possa dizer efetivamente e com 100% de certeza que aquela criança ficou curada, não é? Portanto, existem tratamentos eficazes hoje em dia, felizmente. São mais eficazes quanto mais precocemente forem instituídos, obviamente, mas efetivamente não nos permitem garantir que haja mesmo uma cura. E o que acontece muitas vezes é que, deixando depois as crianças estando bem e começando a tirar a medicação, acabam por poder voltar a alguns dos sintomas. E, portanto, nesse sentido é que, obviamente, é uma doença crónica. E então, o reumatismo então seriam dores que a criança vai sentir e vai relatar isso aos familiares, é isso? Qual que é o primeiro sintoma que vai dar na criança, doutora? É muito variado e depende, como eu já disse, das doenças. Há vários tipos de doenças, mesmo as artrites idiopáticas juvenis têm muitas formas de apresentação. Há outras doenças reumáticas que dão outro tipo de manifestações, como o lúpus, outras doenças reumáticas. E relativamente às artrites, a forma mais frequente de apresentação depende também um bocadinho da idade da criança. A dor muitas vezes não é um fator preponderante. A criança às vezes não se queixa propriamente de dor. Pode ser uma criança que os pais notem apenas que ela cocheia um pouco ou que tem uma articulação inchada. Às vezes nem há só umas queixas muito ligeiras de dores articulares e pode existir uma febre prolongada que não se perceba a causa. Pode existir umas manchas no corpo, portanto umas manchas na pele. Portanto, tudo isso são sinais que devem, obviamente, despertar a atenção. Claro que todas estas situações obrigam um diagnóstico diferencial com outras doenças da infância, comuns da infância, nomeadamente infecciosas, e isso obriga a esse despiste inicial. Mas, de facto, quando existem estes sintomas e a criança deve ser referenciada, nomeadamente se existe, de facto, envolvimento articular ou uma febre de causa arrastada, de facto, em que já tenham sido excluídas situações infecciosas, a criança deve ser encaminhada para um reumatologista pediátrico que lhe possa, de facto, orientar em termos de diagnóstico e terapêutica. E, neste caso, uma vez que a doença é crônica e que a pessoa vai levar isso para o resto da vida, em que é que pode intervir na qualidade de vida da pessoa enquanto adolescente, enquanto adulto? Do que é que a pessoa vai ter que se cuidar para conviver com a doença com mais tranquilidade, além dos medicamentos que a doutora disse que tem que tomar o resto da vida? Pronto, de facto, estas crianças e jovens encararem e as famílias encararem a existência de uma doença crónica é sempre complicado, não é? E, portanto, isso implica sempre algum tipo de uma adaptação da criança em termos do que consegue, do que não consegue fazer, de conhecer depois as suas limitações. Claro, quanto mais precocemente for instituído o tratamento, maior é a probabilidade da criança conseguir ter uma vida futura sem sequelas e, portanto, desde que de facto a doença esteja bem controlada. Claro que há exceções e há doenças difíceis de controlar mesmo com tratamento adequado, mas de uma maneira geral, de facto, se esse tratamento for precoce, conseguem-se evitar consequências mais permanentes em termos do ponto de vista de articulação e, portanto, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de qualidade de vida. E, portanto, a maioria destas crianças, se forem bem tratadas e numa fase precoce, conseguem depois ter uma vida perfeitamente normal na escola, do ponto de vista social. Exatamente. Sempre que, obviamente, alguns cuidados, nomeadamente, têm que ser acompanhadas, têm que ir sendo vigiadas, mas, de uma maneira geral, conseguem fazer uma vida normal. Poderão ter uma outra limitação do ponto de vista em termos físico, isto não constitui nunca contraindicação propriamente para nenhum exercício físico em particular. No entanto, claro, se tiverem uma articulação mais dolorosa ou isso, podem ter algum tipo de limitação, mas de facto o que nós pretendemos hoje em dia é tratar de forma adequada, de modo que estas crianças entrem em remissão o mais rapidamente possível, ou seja, que a gente lhes trate a doença de forma a que ela deixe de ter manifestações, para que de facto a criança possa ter uma vida perfeitamente normal e, acima de tudo, um crescimento adequado e um desenvolvimento adequado do ponto de vista não só motor, mas também exatamente psicológico, psicossocial, portanto, tudo isso é muito importante numa fase crítica. E nesse caso, a Andai também acompanha esse desenvolvimento. Uma vez que a pessoa é sócio, associado da Andai, ela vai estar fazendo esse acompanhamento, então, com a pessoa que está com esse problema. Sim, não, se tiver com a doença é doente, efetivamente, não é? Mas, sim, acompanha, empresta todo o tipo de auxílio, solicitado normalmente pelos pais, não é? Em termos de presta esclarecimentos, dá conselhos, às vezes até numa fase inicial pode orientar e ajudar a escolher ou orientar para
para alguém que possa devidamente acompanhar a criança do ponto de vista médico. Às vezes os pais também não sabem bem a quem recorrer. Por outro lado, como eu já disse, presta também apoio do ponto de vista em termos de direitos sociais, fiscais, em termos de facilitar, por exemplo, a disponibilização de ajudas técnicas quando isso é necessário, ou de apoios educativos especiais. Portanto, presta uma série de apoios. Para além disso, também é um ponto de encontro em termos de partilhas de testemunhos, de experiências, que às vezes também é muito importante para estas famílias se sentirem mais acompanhadas na partilha desta situação, que é uma doença crónica, que são doenças crónicas, não é? Que são sempre difíceis de encarar numa fase de desenvolvimento inicial da vida destas crianças e jovens. E a Andai, ela promove eventos assim a Andai promove eventos de esclarecimento, workshops, encontros, congressos. Tem algum por aí, doutora Invista? Sim, aproveito para divulgar que, de facto, a Andai promove 2 em 2 anos umas jornadas, que são umas jornadas internacionais de reumatologia pediátrica, onde falam vários palestrantes com experiência em reumatologia pediátrica do ponto de vista nacional e internacional também, com convidados internacionais, portanto com ampla experiência em todas as doenças reumáticas infantis e juvenis, e que se abordam, portanto, vários aspectos, desde o diagnóstico até à terapêutica. E estas jornadas estão abertas, obviamente, a todas as pessoas com interesse, inclusivamente a associados da Andai. Para além disso, a Andai promove também um boletim, a saída de um boletim anual, em que com alguns artigos de cariz científico, do ponto de vista médico, em que aborda algumas das principais patologias reumáticas, mas também com notícias acerca da sua associação, acerca do encontro, geralmente do ano anterior, e portanto e divulgando também outros eventos com interesse na área da reumatologia pediátrica. Agradecemos então aqui a presença da doutora Filipa no nosso programa. Muito obrigada. Obrigada. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt e Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Na rua António Maria Paes, número 22A, em frente ao antigo quartel dos bombeiros em Moscavide. Marcações 924181338 ou 916749740. Neide Carvalho Cabeleireiros Estética. Realçamos a sua beleza. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.